Ok, então na questão aqui está dizendo nitrogênio gasoso está sendo retirado de um cilindro de 0,15 metros cúbicos, a uma taxa de 10 mol por minuto. Tá, então deixa eu fazer um desenho esquemático aqui para ver se ajuda também vocês aí. Aula 7. Tranquilo. Então, eu estou falando que tem um cilindro com gás. Eu sei onde tem aqui. O volume dele é de 0,15 metros cúbicos. E ele está sendo drenado, né? Está saindo o gás daqui de dentro dele. Vamos supor que tem uma válvula controlando isso, para poder você ter uma vazão controlada. E essa vazão é de 10 mol por minuto. Deixa eu confirmar que é 10 mol por minuto. 10 mol por minuto. O cilindro inicialmente contém o gás a uma pressão de 100 bar e 170 graus Kelvin. Então, aqui você sabe que a pressão é para ser 100 bar e a temperatura é para ser 170 Kelvin. Temperatura baixinha, ok? Então, isso daqui é para ser a pressão e isso daqui é a temperatura. O cilindro está bem isolado. Então, informação interessante aqui, que o cilindro é bem isolado. Então, vou botar o isolamento aqui no cilindro para poder dizer que no balanço de energia ele não está trocando calor. Então, a troca de calor aqui dele é igual a zero. E há uma transferência de calor insignificante entre as paredes do cilindro e o gás. Ok, se ele é bem isolado e tem uma transferência insignificante, vamos considerar que não tem transferência de calor nenhuma. Quantos mols de gás estarão no cilindro a qualquer momento? Então, o que eu estou precisando aqui é de uma função do número de mols que tem dentro do gás a cada instante de tempo t. Ok? É, a qualquer momento. Então, qual será a temperatura e pressão no cilindro após 50 minutos? Então, é como se fosse a primeira pergunta. A primeira pergunta seria qual é a função? A segunda é calcular para esse t igual a 50 minutos. Ok, então tem duas suposições. A gente vai fazer isso uma primeira vez, supondo que o nitrogênio seja um gás ideal. Então, a gente pode fazer isso tudo pensando que ele é gás ideal. PV igual a RT. E a segunda opção é que ele seja um gás van der Waals. Então, RT sobre V menos B menos A sobre V ao quadrado. A gente já viu que isso vai mudar, vai impactar muito nas derivadas que a gente tem para poder assumir as propriedades. Então, a gente vai precisar fazer um balanço aqui, que é aquele tipo de balanço de sistema que está parcialmente fechado, né? Que é um sistema que nem é um sistema fechado, nem é um sistema aberto. Você não tem uma corrente de entrada e saída, só tem a corrente de saída. Então, se você fosse equacionar isso aqui, você deveria começar utilizando a primeira lei, que aí você tem delta U, só que aí o delta não é muito legal. Vamos tentar pensar em termos de diferencial. du, que vai ser igual a dq mais dw. Eu não sei como é que vocês aprenderam a primeira lei lá em termodinâmica, mas aqui eu coloco mais porque eu considero que tudo que está saindo aqui é positivo, tudo que está entrando é negativo, então eu vou colocar o menos pdv depois, ok? Então, dq é igual a zero, e daqui eu começo a partir para ter a relação, para poder saber qual é o número de mols que está aqui a cada instante. Isso se eu quiser partir dessa primeira lei de sistema fechado. Talvez dê para resolver, eu acho que até mais facilmente, se a gente partir da primeira lei do sistema aberto. Então, a primeira lei do sistema aberto é ddt, de massa que multiplica a energia interna. Vou fazer em número de mols, tá? Para poder ajudar todo mundo aqui. Então, número de mols que multiplica a energia interna molar. Isso aqui vai ser igual a somatório, número de mols que multiplica a entalpia molar, velocidade ao quadrado, variação de Cope, mais Q ponto, mais trabalho de eixo.
Também não sei se vocês viram essa equação da primeira lei dessa forma, mas o que quer dizer termo a termo disso daqui? Isso daqui é para ser o termo de acúmulo no volume de controle. O que é o nosso volume de controle? Nosso volume de controle é justamente o cilindro aqui, o gás dentro do cilindro, junto com essa parte da válvula aberta aqui. Então, para sair, justamente o que está saindo daqui de dentro do sistema. Então, esse número de mols é justamente essa função que a gente precisa encontrar, ok? O N ponto aqui, então isso daqui é referente às correntes de saída. Então, essa entalpia aqui é a entalpia que está saindo a cada instante. Então, ela tem a temperatura de 170 Kelvin e a pressão de dentro do cilindro, ela está variando com o tempo. Calor você não tem, e trabalho de eixo você também não tem. Trabalho de eixo é tudo que seria para movimentar um rotor. Então, nesse balanço aqui, esse trabalho não tem esse trabalho de expansão e compressão. É só o mesmo trabalho de rotação de eixo, como compressor ou turbina. Tranquilo? E aí daqui você vai derivando. Quando você precisar das propriedades, você vai precisar daquelas equações que a gente desenvolveu na aula passada, de U, em função de temperatura e pressão, e H em função da temperatura e da pressão, em um dado instante. Aí, então, você consegue tentar aplicar aquelas equações para o gás ideal e depois para o gás de Van der Waals. Tranquilo? Alguma dúvida? Tranquilo, professor. Era só mesmo a dúvida nessa parte inicial da equação. Tranquilo. Mas agora Beleza. eu consegui entender direitinho. Diga lá. Professor, eu tenho outra dúvida, mas é mais sobre a escrita na lista que tem. O senhor pode ir lá na lista? Na Claro. segunda questão, na função da segunda, é da segunda? Não, é da primeira mesmo, ó. 227,2 mais 4,2x ou é vezes 10 menos 3? Vezes 10 a menos 3. O t está fora, tá? Deixa eu escrever essa equação aqui. T, que é igual a 27,2 mais 4,2 vezes 10 a menos 3, que multiplica a temperatura. Aí essa temperatura está em Kelvin. Sim, eu fiquei pensando se era exponencial mesmo ou se tinha um parêntese que 10 a menos 3t aí. Eu não sei, não, eu falei para outra turma. CP, ele normalmente pode ser uma equação A mais BT mais CT2 mais DT elevado a menos 2 mais ET a terceira. Então, normalmente, essa aqui é uma equação geral para CP. Aí, às vezes, dependendo do componente, você não precisa de tantos termos, aí você pode truncar ele desse tipo. Então, isso daqui é uma equação do tipo A mais PT. Tranquilo? Sim, professor. Era só essa dúvida mais da escrita mesmo, da equação que no Forms fica meio bugado, aí era dúvida. Cara, é um saco para botar qualquer exponencial aqui nesse negócio, é um drama. Mas tranquilo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me avisem, tá? Ok. Bom, mais alguma dúvida? Quer perguntar mais alguma coisa? Eu jurava que vocês iam ter dificuldade nessa daqui. Por isso que eu coloquei logo a equação, a foto de onde eu tirei, sabe? Mas aí, tá tranquilo. Vamos embora. Bom, gente, então, o que é a aula de hoje? Qual é o objetivo da aula de hoje? Então, o objetivo da aula de hoje é a gente entender qual a importância da energia livre de Gibbs. Eu posso ter comentado com vocês em algum momento que a energia livre de Gibbs ela é uma função muito importante. E aí, por que a energia livre de Gibbs é uma função tão importante? O objetivo da aula hoje é só isso, é só você entender que G realmente é um negócio muito sério. Esse G definido para a gente como H-TS, ele governa muita coisa. E aí a aula de hoje é só para a gente entender isso. Tranquilo? Só que a gente não ia conseguir entender isso se a gente não tivesse as nossas queridíssimas relações de Maxwell perto da gente. Então, para a gente conseguir entender isso,
Vamos tentar aplicar aqui os conhecimentos em torno dessa definição que a gente tem de G. Então, a gente já viu que se a gente pegar e substituir esse H pelo H que a gente tem lá nas definições que a gente desenvolveu, a gente pode escrever a equação diferencial de dg já da seguinte forma: menos SDT mais VDP. Só para lembrar aqui a vocês nas notas de aula, dg menos SDT mais VDP. A gente já desenvolveu essa fórmula aqui, tá? Tranquilo. Então, bom, se dg é desse tipo aqui, eu vou fazer uma bondade aqui para a gente. Vai aumentar o número de letras que tem aqui, mas vai ajudar muita gente a entender tudo. Vocês sabem que a dimensão de R vezes T é a dimensão de energia molar, né? Energia por mol. Se você pegar as unidades de R aqui e multiplicar pelas de T, você vai ter energia por mol. Normalmente o R não tem unidade mássica, ele teria que ter a massa molecular aqui para poder transformar, ele é por mol mesmo. Aqui tudo, eu deixo assim um simbolismo para não ficar tanto carregado, mas tanto pode ser por massa quanto por mol, tanto faz. Nesse caso aqui, a gente estava trabalhando com ela por mol e agora eu vou adimensionalizar. É um nome bonito para poder eu não me preocupar mais com unidades. Então, eu vou ter aqui dg sobre RT. Então, eu estou mudando a nossa definição do que a gente tinha de G como dessa forma e estou dividindo por RT dentro de cada função. Estou fazendo como se fosse para a parte adimensional realmente dela, ok? De tal forma que a gente consegue, então, escrever isso aqui que a gente tem da seguinte forma. A gente tem essa diferencial, a gente pode, então, substituir isso daqui pela regra da cadeia, como sendo 1 sobre RT, que multiplica dg, menos g sobre RT elevado ao quadrado. Deixa eu tentar melhorar esses g's aqui que estão deprimentes, né? Que multiplica dt. Professor, o que você fez aqui? Só derivei. Eu estou aqui com o conjunto 1 sobre RT vezes g, então usei a regra da derivada do produto. 1 sobre RT dg menos g que multiplica a derivada de 1 sobre RT. E aí vai ficar menos 1 sobre RT2. Tranquilo? Ok. Então, assim a gente consegue substituir a nossa definição aqui que a gente tem de H menos TS e fazer a substituição ali naquele Gzinho que a gente tem. De forma que a gente vai ter G sobre RT, que vai ser igual a 1 sobre RT dg. E aí estou substituindo dentro do G, justamente para poder a gente ter, no final das contas, esse G aqui, a gente vai ter ele como H menos TS dividido por RT2 dt. E eu sei que se dg é isso daqui, eu posso substituir essa equação toda aqui aqui. Então, eu substituir a equação verde aqui, para deixar bem claro aqui para vocês. Substituindo isso daí, é para a gente encontrar a seguinte relação: d de g sobre rt, que vai ser igual a v rt pp menos h sobre rt2 dt. Essas equações estão começando a tomar uma forma interessante, principalmente quando a gente fizer a derivada matemática de g sobre rt. Interessante para quem, professor? Não tem nada de interessante nesse negócio uma hora dessa da tarde. Calma. Então, se eu fizer isso aqui em relação à pressão, com a temperatura constante dP, mais d de g sobre rt dt ap dt.
Observa que eu fiz isso daqui como sendo G sobre RT uma função de T e P. Eu fiz isso de propósito, justamente para poder a gente conseguir observar que se eu estou nas mesmas bases aqui, se eu estou com essas mesmas bases, isso quer dizer que esse negócio aqui que está com dt vai ter que ser igual a esse daqui. E esse negócio aqui vai ter que ser igual a esse aqui. Por que, professor? Porque se isso daqui é dp, essa derivada aqui também é dp, e essa derivada aqui é dt, e essa daqui também é, como g, essa derivada total de g, ela não pode ser uma outra função, isso quer dizer que termo a termo dessas aqui são iguais. A minha intenção era deixar aqui bonitinho, azul com azul, isso, verde com verde. Ó. Isso quer dizer o quê? Que quando eu tenho o conhecimento de qual é a função g sobre RT para qualquer substância, e eu faço ela variar em relação à pressão, mantendo a temperatura constante, eu consegui obter o valor de... Está faltando um R aqui, ó. R, paguei na hora que eu estava... Essa derivada aqui, ela vai ter que ser igual a V sobre RT, e essa outra derivada vai ter que ser igual a menos H sobre RT2. Para vocês pode parecer só assim um bocado de derivada parcial aleatória que o professor está usando para castigar vocês uma hora dessa. Além disso, isso daqui também tem um significado físico muito importante. Por quê? Isso quer dizer que se eu conhecer a função G para uma substância em função da temperatura e da pressão, eu consigo derivar diretamente dela coisas importantes como volume e como a entalpia. É por isso que a gente chama a energia livre de Gibbs como função canônica. A energia livre de Gibbs é uma função canônica. Professor, isso quer dizer que ela é santa? Não. Canônica é porque ela é de geração. Então, a partir dela, você pode derivar outras propriedades. Então, a função G ela é definida de um modo tão especial que você consegue, a partir desses dados de energia livre de Gibbs, você consegue fazer cálculo para qualquer outra propriedade, como em volume, como em entalpia. Professor, o senhor falou qualquer outra propriedade, mas até agora o senhor só fez volume e entalpia. É só a gente se lembrar da própria definição de G para a gente conseguir, por exemplo, entropia. Então, se eu sei que G é igual a H menos TS, posso dividir todo mundo aqui por RT. Posso isolar o S aqui. E posso já substituir aqui, por exemplo. Então, eu vejo aqui que isso daqui vai ser igual a 1 sobre T, que multiplica menos H sobre RT. Então, isso quer dizer que o H sobre RT é T vezes esse negócio. Então, consigo escrever S sobre R como sendo G sobre RT, mais T que multiplica dG sobre RT, dt, isso daqui tudo a pressão constante. Tá uma beleza, para não dizer o contrário, né? Deixa eu apagar aqui e escrever. Então, isso aqui vai ser T que multiplica melhorou pouca coisa, mas é o que tem. Então, isso daqui é a forma que você tem para poder você conseguir S em função somente de G. Então, antes, a nossa preocupação principal era conseguir uma função loucamente que fosse dependente somente de pressão, volume e temperatura.
a gente acabou agora conseguindo, com algumas técnicas que a gente vem aprendendo, que a gente consegue ampliar esse conhecimento para além de pressão, volume e temperatura. Na verdade, eu consigo gerar qualquer outra propriedade a partir somente da propriedade G, a propriedade da energia livre de Gibbs. Então, professor, faltou energia interna. Então, é um negócio similar. Você também vai partir da própria definição do que é energia interna, ou rearranjando ali, como sendo H menos PV, na verdade, da definição de entalpia, né, que é U mais PV, e aqui você consegue chegar ponto a ponto até você ter U somente função de G. Tudo bem? Bom, isso daqui foi justamente a demonstração de que a nossa propriedade energia livre de Gibbs, ela depende, ela pode depender, ela na verdade é aquela que depende de pressão e temperatura, e por conseguinte, ela consegue gerar todas as outras propriedades. Então, a gente está a um passo de conseguir chegar onde a gente precisa chegar na disciplina. Que é entender que se a gente conseguir fazer o cálculo de G, a gente consegue fazer o cálculo para qualquer outra propriedade que a gente tem. Embora esses cálculos não sejam simples, a gente precisa entender um pouco para saber como é que um software sério de cálculo de equilíbrio de fases funciona. Então, um software sério que eu digo é aquele que funciona além de correlações matemáticas. Ele está correlacionando e está tentando fazer estimativas, principalmente aqueles que fazem predições de comportamento. Essa predição de comportamento desse equilíbrio de fases é feito sempre gerando essa função G e derivando para você ter cada uma das propriedades que você precisa para fazer os cálculos de processo. Tranquilo? Pronto, então, vamos digerir essa informação e aí eu vou fazer algumas definições bem bestas aqui agora para que vocês possam ir pensando nisso. Talvez você esteja inquieto aí para poder perguntar, professor, eu quero saber como é que isso aí cai na prova. Calma, a gente vai ver. Então, com essas definições que eu vou fazer aqui, a gente vai chegar mais perto da realidade de aplicação prática. A gente está muito no campo da teoria ainda, mas vocês precisam de paciência, ok? Então, propriedade residual, é isso que eu vou definir agora para vocês. Essa parte da energia livre de Gibbs como uma função canônica, ela não tem muito no livro de vocês, mas é mais porque é legal vocês verem uma vez na vida, pelo menos, essa derivação dessa propriedade como sendo uma propriedade importante, para você entender por que a energia livre de Gibbs é importante aqui em termodinâmica. Propriedade residual é um negócio que é um pouco mais próximo do cotidiano, digamos assim. Então, se vocês lembrarem, quando vocês estavam em termodinâmica 1, vocês aprendiam um processo reversível, o processo ideal, o processo perfeito, aquele que não tinha percas nem desgastes, e a partir desse processo, vocês conseguiam definir uma eficiência para poder conseguir definir qual é o processo real. Propriedade residual é mais ou menos isso. Uma propriedade residual qualquer termodinâmica, isso aqui é um R, tá? Tá meio doente, mas é um R. Uma propriedade residual qualquer termodinâmica é justamente a propriedade real da substância menos a propriedade de gás ideal. Então, isso aqui é o que a gente chama de propriedade residual. Isso daqui é a propriedade real, de substância real, né? E isso daqui é a propriedade de gás ideal. Professor, que propriedade? Qualquer uma. Então, se eu fizer aqui entalpia residual, a entalpia residual é a entalpia de propriedade real, de substância real, menos a entalpia de gás ideal. Isso é válido para entalpia, para entropia residual, para qualquer propriedade termodinâmica. Então, M aqui é qualquer um desse parênteses aqui. H
S, G, A, entropia, energia livre de Gibbs, energia interna, volume. Então, qualquer um desses aqui, você pode ter uma propriedade residual. Tranquilo? Ok, então, vamos pensar aqui na primeira propriedade importante de propriedades residuais. Né? Tá esquisita essa formulação dessa frase, mas vamos lá. Primeira característica de uma propriedade residual. Eu quero pensar no que acontece com o valor da propriedade residual quando a pressão tende a zero. Pensem aí um pouquinho. O que acontece com a propriedade residual quando a pressão tende a zero? Vamos inverter aqui a ordem de pensamento para que a gente tenha uma lógica, né? O que acontece com qualquer substância quando a pressão tende a zero? Fica mais fácil se você estiver pensando em gás, tá? Então, o que acontece com o gás quando a pressão tende a zero? O comportamento do gás vai tender ao comportamento de gás ideal. O gás pode nem ser ideal, mas se a pressão for muito, muito, muito baixa, ele vai se comportar como um gás ideal. Ou seja, quando a pressão tende a zero, a propriedade residual vai tender também a zero. Por quê? Porque a propriedade residual ela não está medindo a diferença entre a propriedade de substância real e a propriedade do gás ideal. Se a pressão está tendendo a zero, isso quer dizer que a propriedade da substância real está se comportando como se fosse a do gás ideal. Isso faz com que elas sejam iguais, e aí uma coisa igual menos a outra aqui é zero. Essa conta é tranquila. Tranquilo? Então, essa é a primeira característica. Quando a pressão tende a zero, as substâncias normalmente tendem ao comportamento de gás ideal. Então, a propriedade de residual vai tender a zero também. Tranquilo? Então, é por isso que eu estou dizendo que isso aqui mede como se fosse a diferença do comportamento do gás, da substância real, para aquela propriedade da substância se comportando como gás ideal. Vocês já ouviram isso mais ou menos em alguma coisa, né? Como se fosse a teoria dos estados correspondentes meio que mais parruda, né? Então, você está se desviando do comportamento do gás ideal. Então, é mais ou menos por essa ideia mesmo. Então, aqui eu posso definir a energia livre de Gibbs residual, que seria G menos G de solução ideal. Tranquilo? E uma conta interessante para a gente fazer seria justamente a de V residual. V residual vai ser igual a V menos V do gás ideal. Esse aqui você sabe quem é V real. O V real é aquela que tem o comportamento com fator de compressibilidade, né? Então você pode substituir aqui, PV vai ser igual a ZRT, então V vai ser igual a ZRT sobre P, sucesso? Então você sabe que P vezes V do gás ideal vai ser igual a RT. Então você sabe que V do gás ideal vai ser igual a RT sobre P. Opa, então a gente achou uma propriedade residual que a gente consegue fazer a conta dela. Olha aqui que interessante. Você vai ter aqui ZRT sobre P menos RT sobre P. Então, a gente tem aqui V residual, que vai ser igual a Z menos 1, que multiplicar RT sobre P. Opa, até que enfim, alguma coisa que é mais matemática do que filosofia barata, né? Tranquilo. Bom, se a gente, do que a gente consegue definir aqui, nesse slide, nessa parte aqui, que talvez você não goste muito dela, se eu fizer o seguinte, eu vou pegar essa equação e vou colocar lá no nosso slide agora. Lá no que a gente está fazendo aqui agora. Então, eu vou pegar aqui que a derivada de G sobre RT dp a t constante, isso daqui vai ser V sobre RT. Olha a hora, olha a hora. Então, eu posso fazer o seguinte aqui, ó. Eu posso escrever essa mesma equação para quando eu tiver o gás ideal. Então, se ela é válida para qualquer gás, ela é válida também para o gás ideal.
E se eu subtrair uma da outra, o que vai acontecer? Sabe agora. Então, a gente vai ter, eu estou somando as derivadas, então eu posso fazer a derivada da soma, né? Então, eu vou ter aqui G sobre RT, menos G do gás ideal, sobre RT, que vai ser igual a V menos V do gás ideal, sobre RT. Olha aí. Isso aqui em cima, vocês sabem quem é. Isso aqui é G residual. E isso daqui em cima é V residual. Então, eu vou acabar por conseguir definir quem é V residual, eu vou conseguir fazer o seguinte, ó, eu vou conseguir colocar DDP de G residual sobre RT, isso aqui tudo, ó, T constante, que vai ser igual a V residual sobre RT. Só que quem é V residual? Nessa equação aqui. Então, a gente vai ter o quê? Como passar esse dp para o outro lado e fazer uma integração. Então, a gente vai ter o quê? G residual sobre RT vai ser igual a integral de 0 até P, a uma determinada pressão que eu estiver medindo isso aqui. Vou pegar isso aqui e dividir por RT. Então, eu vou ter Z menos 1 dp sobre P. Olha que interessante. A gente começou a aula na maior viagem do mundo e a gente conseguiu uma equação que você consegue resolver tendo valores de Z, pressão e temperatura, e você acha aquela função super importante, ou pelo menos uma irmã dela, que gera qualquer outra função, que é a função G residual. Ou seja, a medida em que você está medindo o desvio do comportamento de G em relação ao do gás ideal. Então, como é que a gente consegue tornar isso daqui um pouco mais prático? Você já entendeu qual é a importância dessa função aqui? Você já sabe como é que calcula Z? É só você pegar uma equação de estado que você tem esse cálculo de Z e integrar em relação à pressão, dividindo pela pressão, isso aí é moleza para vocês. Vocês conseguem fazer isso. Então, a gente saiu de G é muito importante e seria interessante que eu conseguisse calcular G. E a gente chegou nesse ponto. A gente conseguiu fazer agora o cálculo justamente de G, obviamente não o G puro, mas a gente consegue o G residual. Se a gente consegue o G residual, a gente consegue também gerar qualquer outra propriedade residual. Então, não só o G, HDR sobre RT. Isso daqui vai ser igual a menos T, integral de 0 a P, dz dt a P dp dt. A gente vai conseguir também a entropia residual, que vai ser igual a menos T, que multiplica 0 a P. Menos a integral de 0 a P. Aqui. Então, a gente conseguiu as três propriedades tão importantes para cálculos de termodinâmica. A G, a entalpia e a entropia. Vocês já fizeram bastante lá A gente fez todas as formulações aqui na disciplina, fazendo e chegando nos valores de qual é o H para o gás ideal, qual é o S para o gás ideal. Se eu sei qual é a equação, a função em torno da temperatura e da pressão para o gás ideal, se eu sei qual é a função em torno da temperatura e da pressão para a entropia do gás ideal, eu consigo calcular qual é a entropia do gás real a partir dessa equação. Então, a gente está saindo do que é tudo gás ideal e está conseguindo chegar a gases reais. Gases reais seriam aqueles em temperaturas e pressões, condições fora daquela que são apresentadas pelo gás ideal. Tranquilo? Bom, então, eu vou passar uma outra lista para vocês para a próxima sexta-feira e ia ser bem tranquila. É só vocês demonstrarem essas fórmulas aqui. Ok?
Ou seja, eu estou pedindo basicamente para vocês assistirem essa aula aqui, depois que estiver gravado de novo, para vocês conseguirem entender esse conteúdo. Professor, como é que faz isso? Eu te dei a função de G aqui, e aqui você vai ter que fazer o quê? Só substituir na equação de S residual, ou seja, só botar o R aqui, R aqui também, e a mesma forma para U. Então, derivem todas essas equações. Eu vou colocar num forms e vou mandar para vocês para ficar organizado. Tranquilo? Bom, então, a aula de hoje é basicamente isso. Vocês têm alguma pergunta? Eu não, professor, para mim tá tranquilo. Alguém está tranquilo, ainda bem. Mais ou menos, professor. Com relação a essa cadeira, tá tranquilo, né, professor? Porque os outros é só Jesus na causa. Ainda bem que essa cadeira é mais fácil. Eu sabia que termodinâmica não era difícil. Eu não tinha certeza absoluta Não, disso. professor, peraí. Calma. Tranquilo, gente. Então, vamos lá, vamos levando aí que vai dar certo, tá? Bom final de semana aí para vocês, viu? Bom final de semana, professor. Bom Até fim mais de aí. semana. Até mais.